Para falar um pouquinho da metodologia, valeria talvez falar um pouquinho sobre o próprio Barrett, né? O Richard Barrett, ele é um engenheiro, era um engenheiro, né, na área de transportes. Ele teve uma crise profissional, vocacional. A maioria das pessoas tem crise, graças a Deus, né? São as crises que nos impulsionam, né? E na década de 90 ele se deu conta que ele não deveria continuar trabalhando como engenheiro na área de transportes, mas que ele tinha uma missão. E aos poucos ele descobriu qual era essa missão. E a missão que ele descobriu é essa aqui: ajudar as organizações a trabalharem com base em valores. E ele desenvolveu uma metodologia na década de 90, escreveu vários livros, criou uma consultoria própria, Richard Barrett Associates, isso nos Estados Unidos. E desde aquela época ela tem formado consultores. Hoje em dia tem mais de 1.500 consultores no mundo que trabalham com essa metodologia, que basicamente é mapeamento e mudança cultural dentro da organização. Ok? E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa metodologia. A primeira parte eu queria falar um pouquinho sobre o contexto. O que está acontecendo no mundo atualmente e por que o elemento cultural é tão importante para as organizações, para que elas se adaptem, né, a esse novo contexto que está emergindo. Basicamente o que a gente vê no dia a dia das empresas hoje em dia, a mudança está acelerando. Tá? Uma mudança tecnológica, social e econômica. Sem falar sobre costumes, hábitos, tradições que também estão passando por uma grande modificação. Segundo, a interdependência está aumentando. O que significa? Que basicamente é impossível você sobreviver sozinho no mundo atual. Você depende, né, para o resultado, seja individual, seja coletivo, você depende de parceiros, fornecedores, pessoas que trabalham junto com você, né? Você depende de um bom relacionamento com o cliente, você depende que o país esteja caminhando razoavelmente bem. Não vamos entrar nesse tema, né? Pós-eleição, né? De qualquer forma, o sucesso do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho, depende cada vez mais de muitos, né, stakeholders, né, que é a palavra que se usa hoje em dia, stakeholders que estejam alinhados com aquilo que você quer realizar. Tá? O terceiro elemento é a incerteza está aumentando, tá, em todos os níveis. Terrorismo, né, um elemento que foi forte nos últimos anos e ainda é uma ameaça muito grande. Aquecimento global e globalização, apenas para dar alguns exemplos. Tá? A complexidade do funcionamento das empresas também está aumentando. Antigamente, um líder, um diretor, um presidente sabia em grande, né, tinha nas mãos grande parte do conhecimento sobre o que estava acontecendo dentro da sua empresa. Hoje em dia, né, tem áreas em que o presidente só sabe que ela existe, mas o que ela faz ele não tem muita ideia. Tá? Então, a complexidade das organizações está aumentando. E por último, a ética e a opinião pública estão cada vez mais influenciando a tomada de decisão corporativa. Né? No mundo da internet, rapidamente a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo. Né? Se um produto de uma determinada empresa começa a ter problemas, né, problemas relacionados a como ele está sendo implementado, a qualidade, o recall, né? Frequentemente a gente ouve, o recall de tal automóvel, isso impacta a imagem daquela organização dentro do mercado. E é óbvio que a organização tem que se mexer rapidamente. Né? O exemplo mais famoso foi do Tylenol na década de 80 nos Estados Unidos, da Johnson & Johnson. Né? Um lote inteiro desse medicamento, né, ele tinha problemas. E rapidamente a organização tomou a decisão de eliminar um grande lote dentro da organização. Teve um prejuízo enorme, mas a imagem da empresa permaneceu forte. Né? Então, essa questão sobre ética e opinião pública estão cada vez mais influenciando a tomada de decisão. Olhando para essa realidade, a questão crítica é como criar uma organização que sobreviva e prospere num mundo cada vez mais incerto. E o que o Richard Barrett descobriu nas suas pesquisas é que a resposta é
estabelecendo uma organização com uma cultura central forte, adaptável e resiliente, dirigida por valores. É fácil de criar essa organização com essa cultura? É fácil? Obviamente que não, né? Quem trabalha muitos anos dentro de uma organização sabe que grande parte das culturas são frágeis, né, são centralizadoras e muitas vezes autoritárias, né? Então, criar esse tipo de cultura não é muito simples. E eu diria que esse talvez é o grande desafio do século XXI. Como é que nós podemos criar uma cultura central forte, adaptável, resiliente, dirigida por valores? Para entrar nesse tema, eu vou ter que falar um pouquinho sobre valores e cultura, ok? A definição mais simples de valores, e existem muitas definições, é que os valores são princípios fundamentais que definem e apoiam as decisões que nós tomamos. Todo dia, todas as pessoas têm que tomar decisões. E se você puder olhar para essas decisões, você vai perceber que por trás existem valores, estejam eles conscientes ou não. Isso já é um diferencial, né? Uma pessoa ou uma organização que toma decisões com base em valores de forma consciente, obviamente que ela tem um diferencial. Tá? As pessoas expressam seus valores através de seus comportamentos. Então, se você quiser entender quais são os valores de uma pessoa, olhe para os comportamentos dessa pessoa. Estude esses comportamentos. E rapidamente você vai identificar quais são os valores reais, não declarados, tá? Os valores reais que essa pessoa tem. As organizações expressam seus valores através de sua cultura operante, a cultura do dia a dia, como é que ela funciona. Okay? O que são organizações dirigidas por valores? São aquelas que usam os valores como referência para a tomada de decisão, para poder criar de forma consciente o futuro que a organização quer experimentar e fornecer uma base ética consistente para a tomada de decisões. O que você observa é que quando você faz um mapeamento de valores da organização e a organização escolhe os valores centrais e todas as pessoas compartilham esses valores, basicamente você tem um alinhamento na tomada de decisão, tá? E você começa a criar de forma consciente o futuro que você quer experimentar. Isso é uma qualidade dos valores. Uma vez que você apoia os valores de uma organização, você começa a criar um futuro compartilhado. Um futuro que essas pessoas dessa organização querem criar. Tá? De outra forma, se você não trabalha com base em valores, basicamente você está trabalhando com base em crenças. E as crenças estão sempre ligadas ao passado. E esse é o círculo vicioso que eu vou mostrar para vocês. Então, só para você já ter uma pequena ideia, trabalhar com base em valores lança você para o futuro. Trabalhar com base em crenças, você se torna refém do passado. Você não tem como trabalhar crenças, né, transformando crenças no presente. Tá? Eu vou mostrar esse exercício daqui a pouco para vocês. No setor privado, o alinhamento de valores entre, né, os valores pessoais e os valores da organização, ele gera a realização do funcionário. A gente descobriu isso. Quanto mais valores pessoais seus podem ser vividos dentro da organização, mais realizado você se sente. E o oposto é verdadeiro. Quanto menos dos seus valores você vive dentro da organização, mais desmotivado ou mais frustrado você se sente. Então, hoje em dia, muitas pessoas, ao fazer uma entrevista para um novo emprego, muitas já perguntam quais são os valores da organização. Por quê? Ela quer saber se ela vai se sentir bem dentro dessa cultura ou não. Tá? Tudo bem que o que a pessoa da organização da RH vai dizer é o que está na parede da organização. Mas depois a gente vai falar sobre isso.